Olá, seja bem-vindo ao canal Astrologicamente, me chamo Robson. Hoje iremos falar da contribuição dos gregos para a história da astrologia. Esse vídeo vai ser a segunda parte. Para quem não viu o primeiro vídeo, vou deixar o link aqui embaixo ou aqui e na descrição do vídeo. Não tem como falar da Grécia sem a gente lembrar, daqueles grandes sábios, os grandes filósofos, que eram médicos também, mas que eram muito conhecidos pela filosofia que eles traziam, pelas indagações, pelos questionamentos, por querer entender as coisas profundamente. Quando fala-se de filosofia, a gente lembra dos principais filósofos, desses grandes homens que ficaram muito famosos até hoje, até os dias de hoje, toda a contribuição que eles trouxeram para nós, como Sócrates, Platão, Aristóteles. E esses filósofos gregos, eles são considerados até hoje como rompedores de paradigmas, onde conseguiram expor suas ideias, seus ideais, seus pensamentos, numa época em que o senso comum reinava. Então, falando de filosofia, vamos falar da etimologia da palavra filosofia. Filosofia vem do grego. Philo deriva-se de philia, que significa amizade, amor fraterno, e sofia, que quer dizer sabedoria. Literalmente, filosofia significa amor pela sabedoria. É o estudo de questões gerais e fundamentais sobre a existência, conhecimento, valores, razão, mente e linguagem, frequentemente colocadas como problemas a se resolver. O termo provavelmente foi cunhado por Pitágoras. Os métodos filosóficos incluem o questionamento, a discussão crítica, o argumento racional e a apresentação sistemática. Na verdade, a filosofia não nasceu na Grécia Antiga, e lá onde ela foi fundamentada. É importante a gente lembrar disso. A filosofia nasceu desde que o homem buscava analogias para lhe explicar alguma compreensão sobre os assuntos e abordagens da vida. Na Grécia realmente foi marcada porque realmente foi uma época onde se uniu os mais altos sábios da época, onde realmente teve uma notoriedade e até hoje deixaram essa marca, essa pegada imensa na nossa civilização, nossa cultura, que deveria ser mais valorizada, essa área da filosofia. Realmente você não só saber de uma coisa por números, mas tentar compreender realmente de fato, trazendo um pouco desse amor para nós, para nossa vida, esse amor pela sabedoria, esse amor pela verdadeira sabedoria, essa sabedoria de indagar, de compreender a fundo as coisas, as questões sociais, as questões da vida, do cotidiano, e não simplesmente aceitar determinados cálculos de qualquer forma e achar que a vida é isso. Eu acho importante a gente destacar essa importância da filosofia aqui também. No período medieval, os astrólogos eram mestres renomados e eram eles a quem os reis se dirigiam para tudo. Os grandes reis consultavam o seu destino e o da nação o tempo inteiro. E a cada decisão tomada era de extrema importância o conselho destes mestres, que dominavam as mais altas ciências da época. Os astrólogos eram financiados pelos imperadores e reis para terem total foco e atenção em seus estudos. Tinham suas regalias bancadas, pois cada nova descoberta era um salto enorme que o homem dava rumo às estrelas. E conhecimento sempre foi sinônimo de poder, então foi por isso que havia tanto investimento neles. Exemplo disso foi a importância que a famosa missão Apollo 11 de 1969 teve, a primeira vez que o homem pisou na Lua. Os mapas astrológicos eram feitos somente para os magistrados e eles tinham que bajular os reis da época. Imagina! E tem alguns escritos encontrados que mostram que eles não gostavam nem um pouco disso, faziam mais por necessidade. Era aquela coisa, ou bajula ou morre. O bom disso é que quando haviam guerras, eles eram poupados e levados para servir os novos reis. Era muito investimento, eram sábios, porque naquele tempo a gente guerreava por tudo, Todo mundo era o tempo inteiro guerreando, tudo era motivo para guerra. Tudo, hoje em dia não é tão diferente. Eles já meio briguento aí, mas enfim, já está melhorando. Então, tinha essa vantagem de ser astrólogo. Empédocles foi um filósofo e pensador pré-socrático grego e cidadão de Agrigento, na Sicília. É conhecido por ser o criador da teoria cosmogênica dos 4 elementos clássicos, que influenciou o pensamento ocidental de uma forma ou de outra até os dias de hoje. Desde os gregos se conhece e estuda sobre os 4 temperamentos:
as 4 personalidades dos gregos foram apenas aprimoradas para os tempos modernos. Para os gregos, fogo, terra, ar e água. Hipócrates, colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico. Para o Carl Jung, intuitivo, perceptivo, reflexivo e sentimental. E Malthus, que é o sistema mais atualizado, temos o sistema DISC. É o que diz, no universo nada se cria, tudo se copia. Aristarco de Samos viveu entre 310 a.C. a 230 a.C. Foi um astrônomo e matemático grego, sendo o primeiro cientista a propor que a Terra gira em torno do Sol, sistema heliocêntrico, e que a Terra possui movimento de rotação. Por tal afirmação, foi acusado de impiedade por Cleanto, o estoico. Apenas uma obra sua é conhecida, sobre os tamanhos de distância entre o Sol e a Lua. Hoje, o seu nome também é atribuído a uma cratera lunar. Vale lembrar que naquele tempo, astronomia e astrologia eram uma coisa só, não tinha essa diferença. Vamos falar disso mais na frente. Hipparco de Nicéia foi um astrônomo, construtor, cartógrafo e matemático grego da Escola de Astronomia da Escola de Alexandria. Atualmente é considerado fundador da astronomia científica e chamado de pai da trigonometria. No ramo da astronomia científica, melhoramento nas constantes astronômicas importantes, tais como duração do dia e do ano, com uma aproximação de 6 minutos e 30 segundos. Elaboração do primeiro catálogo estelar da história, com cerca de 850 estrelas, e a importante descoberta da precisão dos equinócios. Na trigonometria, foi o primeiro a elaborar uma tabela trigonométrica com vetores de uma série de ângulos da divisão do círculo com 360 partes iguais e a divisão do grau de 60 minutos e 60 segundos. Na época, rejeitou a teoria heliocêntrica de Aristarco de Samos e desprezou os ensinamentos da astrologia. Hipparco já deixou registrado que as constelações se movimentavam e que futuramente a eclíptica mudaria de lugar. Os signos que se mostraram em determinados períodos naquela época poderiam ter mudanças no decorrer dos séculos. Tudo está em movimento. No Almageste, Ptolomeu apresentou, além de seu sistema epíciclo, diferente, excêntrico, equante, uma tabela de codas para cada 0,5 até 180 graus, fazendo uso dos números sexagemais. Incluiu ainda um catálogo de estrelas baseado nos trabalhos de Hipparco. Listou 48 constelações cujos nomes dados às mesmas prevalecem até hoje. Lembrando que no vídeo passado eu falei que os navegadores que nomeavam as constelações. A maioria das constelações elas eram inspiradas pelos navegadores, mas quem fez a nomeação final foi Cláudio Ptolomeu. Descreveu e aperfeiçoou os instrumentos usados pelos astrônomos, tendo inclusive no livro 5 demonstrado como se constrói e usa um astrolábio. Fez também uma descrita matemática detalhada dos movimentos do Sol e da Lua, o que lhe permitiu calcular com maior precisão as datas dos futuros eclipses solares e lunares. Os gregos deram personalidades às 12 energias. Já é comprovado que tudo no universo emite energia e nós recebemos essas energias. Todos os corpos celestes emitem energia e magnetismo, tudo vibra, tudo emite luz. O astrólogo entende e compreende que existem energias primordiais do universo, as 12 energias universais. Através dos mitos, os gregos deram caráter e personalidade a essas energias. Uma pele tão dura que nenhuma arma podia penetrá-la. Então, os signos são as personificações das energias atribuídas. Assim como personificação que damos ao fogo, que é ser quente, agitado, bravo. Na modernidade, nós temos Joseph Campbell, que descreveu sobre a importância dos mitos para a humanidade no seu livro O Poder do Mito, lançado em 1988. Para ele, os mitos contam a história da alma do homem. São ditas como os segredos da alma. Foi um mitologista, escritor, conferencista e professor universitário norte-americano, famoso por seus estudos de mitologia e religião comparada e autor da obra O Herói de Mil Faces, publicado originalmente em 1949. Viveu de 1904 a 1987.
A Grécia Antiga morreu com a ascensão do cristianismo no final do Império Romano. A tradição do pensamento livre foi esmagada pela união de igreja e Estado. De perseguidos, os cristãos se tornaram perseguidores implacáveis e destruíram textos e obras de arte. E assim os dias de glória da Grécia Antiga chegaram ao fim. E assim, a Grécia realmente ela não chegou ao fim de fato, pois nós temos o conhecimento que ela trouxe para nós, marcados pela nossa eternidade, né, pela humanidade. Realmente ela é imortalizada dos mitos, então, que a gente vai falar sobre isso no canal, vou explicar sobre cada um deles, nas suas descobertas também. Então, no próximo vídeo vamos falar sobre o clero e o papado, como que foi esse choque, né, da astrologia com o cristianismo, que realmente foi um choque, sem escolher lados, mas mostrar o que realmente aconteceu. Que não venha se repetir algumas coisas, né, por favor. Mas a gente vai mostrar o que aconteceu e entender o porquê aconteceu de tal forma, né. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero vocês no próximo vídeo. Não deixem de curtir, de comentar, dar a opinião de vocês, sugestões, ideias para os próximos vídeos também. E gratidão por tudo, namastê! Só uma nota, na Grécia a filosofia ela não foi criada, ela foi fundamentada, foi lá onde realmente os grandes filósofos ganharam fama, ganharam notoriedade, ganharam fama, eles foram notados.